Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre as atribuições dos juizados especiais. Veja também, Tribunal de Justiça do Ceará realiza a última etapa do mutirão do Pai Presente. E no quadro Trocando em Miúdos, saiba o que é preciso para se tornar doador de órgãos. Mais de 120 audiências foram agendadas durante a última etapa do Mutirão do Pai Presente, realizada de 19 a 28 de setembro no Fórum Clóvis Bevilacqua. O objetivo do esforço é diminuir o número de crianças e jovens sem o nome do pai na certidão de nascimento. Outras ações de reconhecimento de paternidade foram realizadas em maio e julho deste ano, no Fórum e em escolas públicas da capital. Foi muito bom, nós tivemos muitos reconhecimentos, mais de 200 reconhecimentos voluntários, bastante audiências marcadas, 220 no segundo, agora a gente está com 130 audiências. Nosso objetivo, que era mostrar para a sociedade que a gente pode fazer o reconhecimento voluntário extrajudicial, foi atingido, porque como a gente sabe, isso aqui é um mutirão, mas depois dos mutirões, a sociedade pode procurar os cartórios e fazer o reconhecimento voluntário. A mãe e o pai fazer o reconhecimento voluntário no próprio cartório. Esta última etapa envolveu a realização de audiências já pré-agendadas com os supostos pais no Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Alguns já haviam se submetido a exames de DNA no próprio local. Todo o procedimento foi gratuito. Durante a ação, também houve reconhecimentos voluntários de paternidade. Essa auxiliar de serviços gerais veio para tentar resolver a situação do filho de 6 anos. Ele já nasceu com um probleminha de saúde, então ele já tem aquele negócio assim de a falta do pai. Né? A falta do pai, não ter o pai ali perto, no estudo, não ter o pai na convivência dentro de casa. Vai ajudar muitas pessoas, eu creio, porque tem muitas mães, assim como eu que vim, que o pai diz que o filho não é dele. Aqui vai ter a oportunidade de fazer o exame sem ter confusão, né? A justiça mesmo vai entrar, o pai vem, comparece, diz que está em dúvida, faz o exame e daqui mesmo já sai tudo organizado sem ter briga. A iniciativa foi promovida pelo Tribunal de Justiça do Ceará por meio da Corregedoria Geral da Justiça. Contou ainda com parceria do Sejusc, da Secretaria de Educação de Fortaleza, do Ministério Público Estadual, do Laboratório Central de Saúde Pública e da Faculdade Devray Fanor, que cedeu estudantes de direito para atuarem como voluntários no mutirão. Eu venho participando desde maio, que foi quando teve a primeira etapa, em julho e essa agora. Eu adquiri um conhecimento muito grande de você atender pessoas de várias realidades diferentes da sua e que são muito, além de muito carentes da justiça, elas são muito carentes de atenção, de alguém que lhe escute. Então, assim, ao final de cada atendimento você sai daqui, ao final de cada etapa eu saio daqui com uma carga de conhecimento muito grande. E que com certeza fez de mim, vai fazer de mim uma profissional mais humana. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará, promoveu aulas presenciais para a formação de turmas de conciliadores e mediadores. O treinamento ocorreu na SMEC, Escola Superior da Magistratura. Ao todo, 54 alunos participaram das aulas presenciais, que foram conduzidas pelo instrutor Helder Assunção. No primeiro dia, foi feita uma revisão dos conteúdos estudados durante o módulo à distância, com a possibilidade de tirar dúvidas sobre os assuntos abordados. Nós vamos trabalhar ferramentas de mediação e de conciliação, ferramentas de negociação, como proceder em uma audiência de conciliação e de mediação, desde a organização de sala, o recebimento das partes, as técnicas e ferramentas que nós vamos utilizar, sejam elas de comunicação. Já no segundo dia, os alunos participaram de mediações e conciliações simuladas. Mas para finalizar o curso, eles ainda precisam passar por uma última etapa, o estágio supervisionado, com prazo de 1 ano para ser concluído. Eles têm que executar 60 horas de estágio supervisionado, sejam nos centros judiciários ou unidades jurisdicionais devidamente conveniadas com o NUPEMEC. Eles realizarão 30 sessões de conciliação e 30 sessões de mediação. Em cada uma desses 2 tipos, eles realizarão 15 sessões em caráter obrigatório, sendo delas 7 de autoria, 5 de coautoria e 3 de observação. E as outras 15 são em qualquer uma dessas funções.
Por quê? Porque a gente acredita que o mediador e o conciliador, para ter uma boa formação, ele tem que viver isso. O NUPEMEC tem promovido cursos de formação de conciliadores e mediadores na capital e no interior. Para a juíza Natália Almino Gondim, coordenadora do SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos, de Fortaleza, o trabalho tem sido fundamental para a redução de litígios, contribuindo com a pacificação social. A mediação e a conciliação, elas têm uma vantagem enorme sobre a decisão do judicial. Primeiramente, elas empoderam as partes. Então, as partes têm a responsabilidade sobre a resolução, né, que é construída por elas. E segundo, ela tem caráter educativo e até preventivo. Educativo porque é um aprendizado no sentido de resgatar diálogos, e preventivo porque ela previne novos litígios em torno daquela mesma questão. O juiz Sérgio Viana, que está atuando como coordenador do SEJUSC de Aracati, é um dos participantes da turma. Ele considera essencial investir em métodos alternativos de solução de conflitos. Recebi o convite, né, de ser o juiz coordenador do SEJUSC da comarca de Aracati, né, que eu reputo muito importante. E na condição de juiz coordenador, eu penso que eu tenho que ter essa qualificação, entender mais a fundo a questão da conciliação, mediação e métodos de autocomposição amigável, né, de litígios, né. E o segundo é que eu penso que atualmente é a menina dos olhos, né, do judiciário, tanto que o CNJ encampou com muito afinco a implantação. O CPC novo, que entrou em vigor em março, ele também disciplina com muita minúcia a questão da conciliação, da mediação, a implantação do SEJUSC. E por fim, porque na verdade, só por meio da mediação e da conciliação você consegue compor a lide sociológica, que é o litígio existente entre as partes. Muitas vezes quando você julga o processo, você acaba o processo, mas assim, o litígio entre as partes, ele continua, persiste, né? Então, por conta desses fatores, aí eu reputo muito importante esse curso. Entre os alunos do curso também estão advogados com mais de 20 anos de carreira. Eles resolveram se capacitar porque estão convencidos de que a mediação e a conciliação são ferramentas importantes para a resolução dos mais variados conflitos, desde os familiares aos que envolvem empresas e clientes. Os processos, na verdade, eles não envolvem só a lide processual, existe a lide sociológica, que nem sempre ela está brotando, nem sempre você vê. Mas na minha área, que é a área empresarial, fazer a ponderação de risco e de interesses voltados ao direito empresarial é uma coisa que eu já pratico há bastante tempo. O novo CPC, né, e a facilitação do curso veio a me capacitar mais para promover realmente a mediação no dia a dia. Eu comecei a ver que as partes resolviam o processo, mas continuavam com o conflito, né? Meses depois, por exemplo, na ação de alimentos, acabou o processo e 3 meses depois a parte voltava. Doutora, eu preciso executar os alimentos porque meu ex-marido não está pagando. Então eu comecei a ver o quê? Que o conflito não estava resolvido. E com a mediação, não. A gente, quando conhece o Instituto da Mediação, a gente vê que quando resolve o conflito em si, as partes restabelecem o diálogo, ficam empoderadas para quando surgem outros conflitos, elas mesmas conseguirem superar o conflito e encontrar uma solução, elas mesmas, sem precisar recorrer a um terceiro. Então, eu achei assim, é um meio adequado de conseguir o quê? A pacificação social. No próximo bloco, confira a entrevista com o desembargador Jones Figueiredo, presidente do Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Voltamos já. Eu chamo Camila Carneiro para entrevistar o desembargador Jones Figueiredo. O magistrado fala sobre as atribuições dos juizados especiais cíveis e criminais e da Fazenda Pública. Eu estou aqui com o desembargador Jones Figueiredo, presidente do FONAGE. Seja bem-vindo, desembargador. Obrigado. Desembargador, quais são as atribuições dos juizados especiais? É uma instituição de prestação de justiça em pergaminho constitucional que permite o acesso do cidadão comum sem maiores dificuldades, porque o acesso é gratuito, na busca de realizar o seu direito nas questões de menor complexidade. É a afirmação da dignidade das pessoas e da cidadania com uma legislação de regência simples, oral, rápida, dinâmica e com condições de prestar realmente uma distribuição de justiça mais eficiente. E quais são as ações que mais ingressam nos juizados? Nós temos a experiência do dia a dia, do cotidiano,
nas relações privadas das pessoas em face do Código de Defesa do Consumidor, em função de discussões menores, mas que diz respeito à realização do seu próprio direito. Planos de saúde. Eu diria que o juizado especial hoje é um call center, já que as agências reguladoras não estão cumprindo o seu papel. E quem demanda em juízo são as pessoas realmente mais vulneráveis, hipossuficientes, sem o direito de informação adequada na realização do negócio jurídico, de sorte que é uma variedade muito grande. Essa consciência de direitos tem permitido exatamente que tenhamos hoje no Brasil mais de 100 milhões de ações. O Tribunal de Justiça trabalha com digitalização, processos digitalizados desde 2008. Quais os benefícios trazidos com a digitalização? Esse processo judicial eletrônico, ele oportuniza mecanismos de maior dinâmica operacional no tocante à própria, eu diria, condução do processo. Porque o advogado ele pode peticionar de casa, o juiz pode estar em qualquer local, fora da sua própria jurisdição, ele receberá o sinal de que o processo já ingressou para que ele possa despachar. Todo o processo digital, isso possibilita realmente, eu diria, uma prestação real time. Não há expediente no que diz respeito a limitações de horário, né? E todos nós trabalhamos de maneira corrida, permanente, com um sistema novo que tem sido hoje a realidade nova da justiça. Eu acredito que a justiça brasileira está dando um salto qualitativo, de forma que possa o advogado, sem perda de prazo, sem perda dos autos, um sistema de melhor organizar a própria administração judiciária. E além da digitalização, que outras boas práticas têm ajudado no julgamento de processos a acelerar, né? Nós temos mecanismos, eu diria, não apenas de rotinas cartorárias, mas, sobretudo, na questão da capacitação profissional. O investimento no homem, o capital humano é fundamental. Qualquer administração judiciária é preciso que seja destinada, com mais objetivos, a valorizar o servidor, a valorizar os magistrados e que eles sejam capacitados de maneira muito, eu diria assim, muito mais técnica. Por isso é que a Escola Nacional de Formação do Magistrado, a ENFAM, tem realizado os cursos à distância e presenciais com novas técnicas pedagógicas para que o juiz ele saiba enfrentar um conflito não apenas com conhecimento jurídico, mas sobretudo com a capacidade de dialogar. Eu diria que é o raciocínio eslético. Entender o outro é tender ao outro. Ele tem que se colocar na posição do antagonista para entender que exatamente esse conflito muitas vezes pode ser solucionado com uma forma mais dialogada e, consequentemente, muito mais produtiva. Como o sistema recursal funciona no âmbito dos juizados especiais? O novo Código de Processo Civil ele estabelece novas técnicas também de composição dos conflitos, onde as partes têm plena disponibilidade para transigir quanto aos procedimentos. Entretanto, efetivamente, um processo de justiça clássica, justiça ordinarizada pelos procedimentos. No tocante aos juizados, efetivamente que nós temos a Lei 90/99, que é uma lei de regência, o novo Código de Processo Civil não se aplica aos juizados, salvo naquelas questões que expressamente o próprio Código remete para aplicação nos juizados, a exemplo dos incidentes de resolução de demanda repetitiva. Esses incidentes de demanda repetitiva significa dizer que você toma por paradigma uma determinada questão e aquele julgamento servirá efetivamente de efeito, eu diria, vinculante para todas as idênticas questões. Que novidades nós podemos falar sobre os juizados? No caso de juizados, efetivamente, nós precisamos investir mais em juizados, né? Não apenas em termos de instalações físicas, mas em termos de uma cultura de valorização das atividades dos juizados, para que o cidadão comum ele se sinta mais próximo da justiça. E o juizado tem essa ferramenta de aproximação. Obrigada pela presença, desembargador. Obrigado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Camila. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com o quadro Trocando em Miúdos e com matérias sobre os resultados de reunião promovida para aprimorar os trabalhos dos juizados especiais no Ceará. Concussão, um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração, consiste em exigir para si ou para outro, em função do cargo, vantagem indevida.
última reunião do Sistema de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública abordou assuntos como processo judicial eletrônico e outras melhorias nos serviços. A reunião foi conduzida pelo desembargador Haroldo Máximo, coordenador no Ceará do Sistema dos Juizados Especiais. O evento ocorreu em setembro na ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Estado. Na ocasião, o desembargador apresentou os novos magistrados integrantes do Fórum das Turmas Recursais. São eles: Irandes Bastos Salles e Geritza Fernandes, da primeira turma, Evaldo Lopes Vieira, Flávio Marques e Roberto Viana, da segunda turma, além de André Aguiar Magalhães, Ana Cristina Esmeraldo e Eveline Veras, da turma recursal da Fazenda Pública. Dessa forma, o órgão funciona em sua totalidade e com magistrados exclusivos. Isso será um avanço muito importante. Por quê? Porque nós temos um acúmulo muito grande, estamos tentando superar as dificuldades com a boa vontade e o empenho de todos. A atuação deles vai ser fundamental porque nós poderemos imprimir um novo ritmo de julgamentos para que a gente possa dar vazão o mais rapidamente possível aos recursos que nós recebemos, né? Inclusive, com a assunção desses novos juízes que passaram a integrar a primeira e a segunda turmas recursais, não apenas com dedicação exclusiva, mas como titulares dos respectivos cargos, será possível dar cumprimento a um projeto do tribunal que era cada turma realizar pelo menos uma sessão por semana, né? Ou seja, na medida em que cada turma realiza 4 sessões de julgamento ao mês e que nós tenhamos 4 turmas em funcionamento, nós teremos 16 sessões por mês e isso, a nossa expectativa é que o número de recursos julgados se eleve substancialmente. O juiz Flávio Peixoto assumiu as funções no final de agosto e fala das expectativas. A expectativa é de se fazer um trabalho bem feito, um trabalho que dê ao jurisdicionado uma maior agilidade no julgamento dos recursos, né, dos diversos juizados especiais aqui do Ceará, inclusive interior do estado, e assim facilitar a tramitação com mais agilidade do julgamento dos recursos. Durante a reunião, também foram discutidos assuntos relacionados ao aprimoramento das decisões dos juizados. Os pontos mais importantes foi exatamente a recepção dos juízes novos, né, titulares das turmas recursais, a apresentação dos novos enunciados das súmulas de julgamento da turma de uniformização, principalmente no que diz respeito à súmula 11, que refere-se à contagem de prazos, que nós decidimos aqui no estado por unanimidade a acolher o enunciado do FONAGE, que determina que no sistema dos juizados especiais os prazos devem ser corridos, até pela celeridade, que é um do máximo princípio da Lei 9099. Houve ainda o repasse de informações sobre a expansão no estado do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Nós estamos trabalhando na migração dos processos do ProJude para o PJE, para que a gente possa ficar somente em um sistema. Então nós fizemos a apresentação de como isso se deu, né, como está se dando e quando vai entrar em exercício, em prática, e também outras atualizações sobre as versões e a nova plataforma do PJE 2.0, que vai mudar toda a arquitetura e vai vai fazer com que nós possamos trabalhar mais rápido, com mais celeridade, com várias funcionalidades. E também apresentar apresentação também para os juízes da expansão que a presidência autorizou do PJE para o interior, naquelas comarcas de vara única, onde elas também militam, né, a competência dos juizados especiais. No dia 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Saiba como se tornar também um doador no quadro Trocando em Miúdos desta edição. De acordo com a primeira lei que dispôs sobre doação de órgãos no país, publicada em 1997, todas as pessoas eram doadoras em potencial. Em 2001, a doação presumida foi substituída pelo consentimento informado. Isso significa que hoje, a retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas para a realização de transplante depende da autorização da família. A professora de Direito Joiciane Menezes explica que existem diferentes fundamentos para casos de doações em vida e após a morte. A própria lei de transplante autoriza, nos limites fixados ali, que a pessoa seja um doador em vida ou mesmo um doador pós-mortem. Nas doações em vida,
relativamente aos órgãos duplos e determinados tecidos, há alguns critérios específicos para a doação. E aí, nesse caso, se exige também autorização judicial, e especialmente quando se trata também de doador menor de idade. Mas esse doador menor de idade somente poderia doar, também nos limites da lei, medula óssea. Caso o sujeito tenha realmente vontade, interesse de ser um doador pós-mortem, é mais seguro que ele deixe essa declaração em ato autêntico, devidamente escrita, né, para fazer prevalecer, inclusive indicando alguém que possa sustentar essa sua vontade. A professora esclarece ainda que a morte encefálica é exigida pela Lei de Transplantes para que a doação pós-morte possa ser realizada. A Lei de Transplante exige a morte encefálica, que seria a morte do cérebro, a irreversível parada das funções cerebrais. E para isso a lei também diz que pelo menos dois médicos devem diagnosticar essa morte, médicos esses que não integrem a equipe que vem acompanhando a pessoa e seguindo as regras do Conselho de Medicina para apurar esse fato. Então, uma vez declarada a morte encefálica, pode-se proceder à retirada dos órgãos, se for o caso, para fins de transplante. No Ceará, desde 1998, a Central de Transplantes já contabilizou 12.862 transplantes de órgãos. Só neste ano, já foram 1.183. Desses, 782 foram de córnea, que é tanto o tecido mais doado quanto o mais requisitado na lista de espera. A coordenadora da Central de Transplantes do Ceará, Eliana Barbosa, explica como funciona a lista de espera e quem pode ser um doador de órgãos. Todos nós podemos ser doador tanto de órgãos como de tecido, de sangue e células, que é o caso da medula óssea, desde que não tenhamos nenhuma doença infecciosa que possa ser transmitida para um receptor. Por exemplo, um portador de HIV, da AIDS. A lista de espera ela é única, é uma lista estadual. E cada órgão tem seus critérios de distribuição. Por exemplo, a córnea não precisa de grupo sanguíneo, é tempo de lista. O mais antigo é o que vai ser beneficiado. Já os órgãos, como o fígado, o rim, o pulmão, necessita da compatibilidade do grupo sanguíneo. Aí depois, cada órgão tem mais critério. O fígado é um critério de gravidade, que isso é calculado através do MELD, que é uma fórmula matemática que envolve alguns exames. Então, quanto mais alto esse MELD, o valor desse MELD, mais grave está o paciente, então ele vai ser o primeiro da fila. Já o rim é uma compatibilidade imunológica entre o doador e o receptor. Isso é tipo um código genético. Quanto mais compatíveis, menor o risco de rejeição. Então, são vários critérios para cada órgão e que isso é estabelecido por portarias ministeriais. É a Central de Transplante que faz todo esse controle, essa fiscalização dessa lista, é oferecido para o primeiro paciente da lista. Se o primeiro paciente ele não pode, por algum motivo de saúde, naquele momento, está com uma virose, que não pode receber um transplante. Então, a gente tem uma justificativa da sua equipe médica e passamos para o seguinte. A coordenadora ressalta ainda a importância de informar a família sobre a vontade de ser um doador. Porque é a família que autoriza. Então, naquele momento de dor, de perda, essa atitude, se você toma em vida, já comunicando que você é um doador, com certeza vai facilitar a decisão da família, porque é ela que autoriza. Então, seja um doador de órgãos, comunique à sua família. Hilton Queiroz sabe a importância da doação de órgãos. Ele recebeu córnea 5 vezes. A primeira ainda na infância e a última há 10 anos. Aprendi muito desde novo que a gente precisa das pessoas, mesmo que das pessoas que a gente não conhece, que a gente precisa do outro, que eu não me basto sozinho. Então, essa lição eu tive com 10 anos de idade, quando eu fiz o meu primeiro transplante de córnea, em 1973. Eu tinha medo de perder o olho, de usar um olho de vidro, de não conseguir estudar, porque eu sempre fui muito estudioso. Então, gerou uma angústia muito grande. Mas aí deu tudo certo.
Hilton acredita tanto no valor da doação de órgãos que já informou à família que quer ser um doador. Eu sou um doador, né? Já externei para minha família que se acontecer alguma coisa comigo, eu vier a falecer, que pode doar todos os órgãos. Não conheço essas famílias porque não nos é dada a oportunidade, né, de conhecer. Mas eu até hoje eu rezo pelas pessoas que faleceram, né, e agradeço muito, né, por elas, a família, e elas terem externado, né, que eram doadores, né, e que essa córnea chegou até a minha pessoa, né, eu fiz os transplantes, e realmente a palavra é essa, gratidão. O Trocando em Miúdos fica por aqui. No próximo mês voltamos com detalhes sobre mais uma lei de interesse da sociedade. Até lá! O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.